Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Que bom ter você por aqui. Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Estamos juntos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã. E eu fico muito feliz de você estar junto comigo. Já deixa o seu gostei, que é muito importante, compartilhe com suas amigas. E você que é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação e me acompanhe também nas redes sociais. Vamos começar então o estudo da nossa dopamina com a frase do dia? Olha só o que diz: seguir a instrução de Deus te faz entender a hora certa de agir. Você está se sentindo perdida? Está se sentindo completamente indecisa, não sabe o que fazer, como fazer, quando começar, por onde ir? Está realmente se sentindo assim num labirinto, está tentando encontrar uma solução, uma resposta, uma saída, mas não sabe como fazer isso? Pois bem, Deus tem uma direção para nós. E a nossa frase do dia já traz para a gente exatamente qual é essa direção, que é seguir. Seguir a instrução, seguir a palavra, seguir o direcionamento de Deus. A gente olha ao longo da história, principalmente do povo hebreu, que saiu lá do Egito, estava rumo à Terra Prometida, lá no deserto, eles precisavam ser direcionados, eles precisavam saber qual era essa terra, como chegar à terra, porque eles estavam peregrinando ali para encontrar a terra que Deus havia prometido. Porém, neste período, agora pensa comigo, naquela época, era uma época precária, né, de informação, não tinha internet, não tinha GPS, não tinha aqueles mapas, né? Não tinha nada disso. E eles também não faziam ideia dos perigos que tinham no deserto, se tinham povos que poderiam atacá-los. Pensa aí, o quanto o povo estava ali realmente num lugar perigoso, gente. O deserto era um lugar perigoso. Então eles precisavam saber exatamente onde eles deveriam ir para que eles não fossem colocados em perigo. Agora, quem poderia direcionar esse povo? Seria apenas Moisés? Não. Moisés era só um porta-voz, mas quem direcionava o povo era o próprio Deus. Deus sabia o momento certo deles levantarem do acampamento, o momento certo deles criarem e se pousarem num acampamento. Deus ele sabia exatamente quais eram os caminhos que eles deveriam seguir e quais caminhos eles deveriam percorrer. Inclusive, estudos apontam que o caminho que o povo fez para chegar lá em Canaã era o caminho mais longo, realmente. Só que era o caminho mais seguro, porque se eles fizessem um caminho curto, eles teriam que enfrentar logo de cara o povo que era justamente o povo filisteu, os gigantes da época. E aquele povo era um povo muito forte. Então, se eles fossem pelo caminho menor, né, o caminho mais curto, eles poderiam perder ali e aí morrer e acabar com todo mundo numa guerra com os filisteus. Como Deus sabia que o povo ainda não estava preparado para enfrentar os filisteus, ele preferiu direcionar o povo por um outro caminho, para que eles pudessem seguir com segurança e fossem também lapidados e trabalhados por Deus na jornada. Deus ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E é muito interessante a gente pensar, né, por esse lado, porque às vezes a gente fica se perguntando, mas Deus tinha um caminho mais fácil, mas por que o Senhor me coloca no caminho mais difícil? É porque a gente não está enxergando os perigos que estão ao nosso entorno. A gente não está enxergando as coisas que, se a gente fosse pelo caminho mais rápido, talvez, seria o caminho bem mais perigoso. Por isso que nós precisamos aprender a seguir aquilo que Deus tem para nós. Mas como é que Deus direcionava o povo? Nós vamos ver exatamente isso na passagem que nós vamos ler. Vamos ler juntas o que diz lá em Números, capítulo 9, do versículo 15 até o 23. Olha só como Deus direcionava o povo. No dia em que foi armada a tenda sagrada, veio uma nuvem e a cobriu. De noite, a nuvem parecia fogo. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Eu quero trazer um adendo aqui muito interessante para você ver como Deus, ele realmente sabe como nos direcionar. Ele realmente sabe cuidar de nós e por isso que nós precisamos seguir o Senhor. Porque o povo estava no deserto. E no deserto a gente sabe que não é um lugar mais agradável para estar, né? O deserto é um lugar de calor extremo, o sol que você não consegue se cobrir, porque pensa, aquele sol que é mais de 40 graus muitas vezes
queimando ali a sua cabeça, você precisa de uma sombra, mas você não tem árvore, você não tem nada no deserto, é uma terra seca. E como você vai se proteger? Então Deus vinha e trazia uma nuvem que cobria e que acompanhava ali o povo para protegê-los. E de noite, o deserto é conhecido como um dos lugares mais frios. É incrível a gente ver, né? A diferença de dia é muito quente e de noite, muitas vezes, abaixo de zero. Então pensa, o povo também precisavam se manter aquecidos, porque se eles não morressem pelo calor, poderiam morrer pelo frio. Então tinha ali a nuvem do Senhor que vinha como chama, que podia aquecer e manter o povo ali aquecido durante a noite. Olha como Deus ele é perfeito em tudo o que faz. São detalhes como esses que nós precisamos prestar atenção na palavra e perceber que essas coisas fazem toda a diferença no cuidado de Deus. Às vezes é algo que você não valoriza, que tá ali, ó. Mas aquilo que você não valoriza é o que Deus está colocando, que tá te ajudando sem você perceber. Uma nuvem que te protege do sol e uma coluna de fogo que te aquece à noite. Gente, isso é só o que acontece com aqueles que são direcionados por Deus. Por isso que nós precisamos aprender a prestar atenção nesses detalhes, porque também são nesses detalhes que nós temos a presença de Deus. Será que você está negligenciando alguns cuidados de Deus na sua vida que são tão sutis que muitas vezes você não está percebendo? Vamos continuar a leitura? Nós vamos ver agora a partir do versículo 17. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor. E como que era essa ordem de Deus? Nós vamos ver aqui, ó. E ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. Quando ela ficava muito tempo sobre a tenda, os israelitas obedeciam a ordem do Senhor e não saíam dali. Um ponto aqui também para a gente entender. A gente percebe que aqui Deus ele não está falando, ele está demonstrando. É interessante que quando fala a ordem do Senhor, parece que ele está falando, mas não. A ordem era a nuvem. Então o povo percebia a nuvem parada, eles ficavam quietinhos. O povo percebia a nuvem começava a se mover, eles se moviam. Então por isso que nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes Deus ele não vai falar diretamente para você o que você tem que fazer. Ele vai mostrar com ações, com coisas ao seu entorno, que são direcionamentos de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos. E agora, só para você prestar atenção e começar a imaginar um pouco e se colocar na posição lá do povo hebreu. A nuvem, ela se movia. Só que uma nuvem, quando ela se movimenta, muitas vezes você nem percebe. Você já parou para analisar uma nuvem no céu? Quando você era criança, ou se você ainda gosta, eu gosto às vezes de olhar para as nuvens no céu, e você vê que a nuvem, muitas vezes, ela vai se movimentando, mas de uma forma muito imperceptível. Às vezes é um movimento tão sutil que você fala assim, ela tá ali ainda, aí você vai fazer alguma coisa, quando você volta, ela já não tá mais. Você fala, ué, cadê aquela nuvem que eu tava olhando que eu não tô vendo mais? É exatamente assim. Deus, ele não se move de forma estrambólica, é uma forma sutil. E o povo precisava estar atento o tempo todo. Então eles faziam suas atividades, mas eles tinham que manter a atenção e o foco na nuvem. Só que uma nuvem, ela não vai se movimentar de uma forma exagerada. É um movimento sutil. E se você não estiver atento, você perde. E aí deixo para você refletir. Será que hoje você está se perdendo na vida porque você não está observando esses movimentos sutis de Deus? Alguns movimentos, algumas coisas sutis que estão acontecendo na sua volta, mas que você está tão desatenta, olhando tanto para o seu dia a dia, para a sua vida, que você não está percebendo esses movimentos ao seu entorno? Comece a prestar atenção nos movimentos de Deus. E até eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu recentemente comigo e com o Di na nossa empresa, né? Nós estávamos um tempo pedindo a Deus algumas direções para que Ele mostrasse pra gente o que Ele queria que nós fizéssemos, qual era o propósito de Deus para as nossas vidas, para o nosso trabalho. E então a gente colocou isso diante de Deus em oração. E com isso começamos a viver a nossa vida, a trabalhar, resolver as nossas coisas, seguir o nosso plano, como a gente vê aqui que o povo fazia, né? Então, se a nuvem estava parada, o povo seguia a sua vida, trabalhava, fazia suas coisas.
A nuvem se movia, o povo levantava acampamento e ia seguindo a nuvem. Então a gente estava basicamente assim, não está acontecendo nada ainda, a nuvem não se movimentou, vamos continuar aqui, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí um belo dia a gente foi convidado para encontrar um casal de amigos nosso e nesse encontro a gente conversou, refizemos o contato, que era um casal que a gente já conhecia há muitos anos, mas a gente não estava assim, se falando com tanta frequência. E aí a gente se encontrou e nesse dia a gente criou novamente um vínculo e passou. E naquele mesmo dia eu senti no meu coração de fazer uma pergunta para esse casal de amigos sobre a questão da empresa, né? Como que estavam os negócios deles, né? A questão do marketing. Perfeito. Passou, mas eu não perguntei, não falei nada, só senti. Não falei nada. Passado alguns dias, esse casal de amigos manda uma mensagem para o Di perguntando: "Ai, vocês estão trabalhando com marketing? Vocês entendem sobre marketing de empresa? A gente está precisando de ajuda. A gente queria muito saber quanto que vocês cobram." Tal, e começou a mandar lá e a gente olhou e eu falei: "Amor, olha aí um movimento sutil. Uma nuvem que se levanta de uma forma sutil." E aí a gente foi lá, começamos a conversar e daí a gente começou a desenvolver e pensamos e percebemos o movimento de Deus, algo bem interessante que estava ali, muito sutil, mas que se levantou como uma estratégia, como um direcionamento do Senhor. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque primeiro a gente orou, primeiro a gente pediu, começou a colocar diante de Deus e de repente algo muito sutil, um encontro de amigos, surge algo para nós. Mas se a gente não está atento, se a gente não está perceptível o movimento de Deus, às vezes isso pode passar e você nem perceber. Então comece a prestar atenção nesses movimentos de Deus, essas mudanças que às vezes podem vir como um encontro que você não estava planejado e acontece, uma pessoa que surge na sua vida e você não entende o porquê, algo que muda, algo que vem. E às vezes são só os movimentos de Deus para que você comece a seguir o plano que Ele tem para a sua vida. Vamos continuar a leitura e você vai ver que é exatamente isso que o povo fazia. Olha só, nós vamos ver aqui a partir do versículo 20, que diz assim: "Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre a tenda. Assim, conforme a ordem do Senhor, eles continuavam acampados ou começavam a caminhar. Às vezes, a nuvem ficava parada somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar." Agora pare para pensar. Você percebe que eles estavam vigilantes não só durante o dia, mas à noite também? O tempo todo atento, o tempo todo prestando atenção na nuvem. Essa é a maior demonstração de que nós não podemos vacilar na nossa atenção com o Senhor. Precisamos estar conectados nele todo o tempo, seja de dia, seja de noite, em todo o tempo. Porque você não sabe quando Deus vai falar com você, você não sabe quando Deus vai te dar uma direção, você não sabe quando Ele vai falar: "Começa, se movimente", ou "Pare, fique quieta". Por isso que você precisa manter relacionamento com Deus, intimidade, ter atenção aos movimentos, sejam eles de dia, sejam eles de noite. E aí continua o texto a partir do versículo 22, que diz assim: "Mas se ela ficava sobre a tenda 2 dias, ou 1 mês, ou mesmo 1 ano, enquanto estivesse parada, os israelitas continuavam acampando e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam. E de acordo com a ordem do Senhor, eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés." Olha só, preste atenção nisso tudo que nós acabamos de ler. Como que o povo sabia o momento certo de agir, ou seja, de levantar acampamento? Quando a nuvem se movia. Como que o povo sabia que deveria seguir a nuvem? Porque tinha direcionamento de Moisés. Moisés direcionou o povo a seguir a nuvem. Moisés era o porta-voz de Deus. Então, quando Deus precisava falar algo, Deus usava Moisés. Mas quando Deus precisava mostrar algo, Ele mesmo mostrava pelos movimentos da nuvem. E aqui fica uma lição para mim e para você. Tem momentos que Deus vai te falar: faça isso, faça aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo para você. Tem momentos que Deus só vai te mostrar. Então você tem que estar atenta aos 2 movimentos de Deus.
ao movimento da nuvem, o movimento das coisas, o movimento do agir de Deus e o movimento da fala de Deus. E aí, como você pode hoje identificar a nuvem, né? Porque talvez você vai estar pensando aí, mas Stephanie, aqui era fácil, era visível, era uma nuvem. Mas hoje eu não tenho uma nuvem. Como eu sei se Deus está falando comigo? Como eu sei como Deus está me direcionando? Por 4 coisas. E anote aí para você não esquecer. A primeira delas é que você precisa ter a leitura bíblica diária. Gente, não dá para você conhecer a Deus ou saber o que Deus quer para a sua vida sem que você leia a palavra. A palavra é a nuvem. Quando você tem uma leitura diária, aquela leitura diária, aquele estudo diário, então, por exemplo, as dopaminas, por exemplo, é um exemplo aí que você pode usar para a sua vida. Você está aqui, você está estudando, você está ouvindo a palavra, mas não basta só ouvir. Pegue a Bíblia, leia, mergulhe no estudo da palavra todos os dias. Porque aí você vai ter um direcionamento de Deus para aquele dia. Por isso que eu falo, não percam as dopaminas, porque sempre tem uma palavra de Deus para você. Mas não dependa só da dopamina. Você precisa também fazer isso no seu particular. Então leia a palavra, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a forma de Deus trazer a instrução, os movimentos que Ele tem para você. Segunda coisa, preste atenção nas pessoas que são usadas por Deus. Assim como Moisés era uma pessoa capacitada por Deus para falar com o povo, direcionar o povo, nós também precisamos ter atenção às pessoas que Deus está usando. Seja para falar de forma direta ou indireta. De forma direta é quando alguém vem e traz uma revelação para você, traz uma mensagem de Deus para sua vida, que foi colocado no coração daquela pessoa para você. De forma indireta, quando você recebe uma palavra, um direcionamento de Deus, onde outras pessoas estão com você, mas você recebe aquela palavra. Então foi uma forma indireta, mas era para você. Então você pega e toma posse dessa palavra. Por exemplo, a dopamina é isso para sua vida. É um direcionamento de Deus para os filhos. Mas se você não receber e tomar posse, você vai deixar passar. Conseguiu entender? O terceiro ponto, experiências e testemunhos que você viveu ou que outras pessoas viveram. Quando você analisa as experiências com Deus ou analisa experiências de outras pessoas que viveram, coisas que talvez você esteja vivendo, por isso que você precisa estar conectada com mais pessoas. Mas não é qualquer pessoa, pessoas que sabem ou que seguem a direção de Deus. Ouça os testemunhos delas, aprenda com pessoas que já tiveram experiências, porque talvez ali você vai pegar uma lição que você pode aplicar na sua vida, que vai ser um direcionamento de Deus para você também. Então esteja atenta a outras pessoas e siga exemplos que são bons para a sua vida. E por fim, você também terá o principal aí que eu deixei por último, mas que para mim é o mais importante entre todas essas coisas que nós estamos falando, que na verdade ele embasa tudo isso. É a paz no seu coração. Quando você tem a paz de Deus no seu coração, a paz de Cristo, né? O Espírito do Senhor, ele testifica o nosso coração. Quando nós recebemos uma palavra, quando nós lemos uma palavra, quando nós ouvimos algo, o nosso coração tem paz. Se a gente ler lá em Colossenses 3,15, diz que seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração. Ou seja, como eu sei se eu devo me mover por isso? O seu coração terá paz. Se está inquieto, se não tem paz, fique preocupado em não se mover, porque realmente não é do Senhor. Mas quando o teu coração está em paz, mesmo que você não consiga entender o porquê dessa paz, pode ter certeza que é direcionamento do Senhor. Deus traz paz para o nosso coração, mesmo quando tudo parece não fazer sentido. Então, comece a ter atenção à paz de Cristo no seu coração. E comece a pedir a Deus para que Ele te mostre cada vez mais como é essa paz. E aí você vivendo esses 4 processos que eu falei aqui, você saberá o momento certo de agir. Conseguiu entender? Vamos fazer uma oração para que Deus possa despertar você em todos esses pilares que nós aprendemos aqui hoje? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra, onde o Senhor nos orienta e nos traz, Pai, a instrução certa de como sabermos a hora certa de agir. Muitas vezes temos dúvidas, questionamentos no nosso coração, mas é a Tua palavra, Pai, que nos orienta, que nos instrui, que nos direciona. Então a nossa oração hoje, Pai, é que o Senhor abra os nossos olhos, as nossas percepções, para que possamos de fato seguir a Tua direção. Guia-nos, Pai, pela palavra, por conselhos de pessoas e também pelas nossas experiências. Mas, Pai, que em tudo isso o nosso coração tenha a paz de Cristo. Se há alguém aqui que não sabe como é essa paz, o Senhor possa mostrar essa paz a ela.
conceder a paz no coração em tudo o que fizer que seja de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora que você entendeu a importância de seguir os passos e a instrução do Senhor, eu quero que você assuma esse compromisso junto comigo aqui. Então digita aqui nos comentários a seguinte frase: eu vou seguir a instrução de Deus. E aí, você toma posse disso e assume esse compromisso? Digita aqui, eu tenho certeza que Deus vai te direcionar. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!